E essa passagem diz respeito a Filipenses 4, 11, 13. Então, vejam. O que diz lá? Paulo estava preso e ele recebe a visita de um amigo, tá? E ele diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí ele diz assim, mesmo preso, o amigo foi lá visitar, e ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo. Como que Paulo, um perseguidor dos cristãos, chegou a dizer isso? E eu, como que eu chego com toda a convicção a dizer, diante das situações que me acontecem, tudo posso naquele que me fortalece? Resposta: com a consciência de que somos preparados dentro da nossa própria imprevidência, dentro dos nossos próprios descuidos, para perceber a grandeza espiritual que há em nós. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Nós somos preparados. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ouvimos essa frase, pensamos que é uma frase num momento de vitória. Mas, na verdade, Paulo escreveu quando estava preso. Como que Paulo pôde dizer naquele, tudo posso naquele que me fortalece, estando preso? É preciso entender que para Paulo dizer isso naquele momento, estando preso, ele que como que teve uma preparação espiritual. Então é isso que a gente precisa pensar um pouquinho, analisar um pouquinho, que nós, de alguma forma, temos uma preparação espiritual. Porque muitas vezes a gente se acha incapaz de ser como aqueles grandes líderes religiosos que eu digo, aqueles que têm amor no coração, não aqueles que saem por aí matando em nome do Cristo e em nome de Deus. A gente fala, nossa, parece que eu nunca vou dar conta de ser uma pessoa desse jeito. Então, é preciso entender que, dando ali o seu testemunho de fé, naquele momento, aquele amigo, não só fé. Vejam, nos momentos difíceis, a gente não dá só testemunho de fé, mas a gente dá testemunho de entendimento das leis de Deus. A gente dá testemunho do propósito da vida. Porque eu só dou um testemunho de fé em Deus quando eu entendo o seu amor e a sua justiça verdadeiramente. O que nós ainda não percebemos é que o apóstolo Paulo, eu, você, nós temos uma preparação dentro dos nossos próprios descuidos. Veja que isso acontece com todos nós e sem exceção. Justamente por quê? Porque estamos crescendo para atingir o nosso objetivo, porque Deus nos criou com o objetivo de evolução espiritual. Então, como que eu vou chegar a ser, como Cristo disse, vós sois deuses, podeis fazer igual a mim ou muito mais? Como que eu vou chegar? Jesus mentiu alguma coisa que ele falou? Não. Então, como que eu vou chegar? Se ele falou que um dia eu vou fazer igual a ele ou muito mais, eu vou precisar do quê? De preparação. E é por isso que Deus, nosso Pai, nos criou e nos deu a chance da nossa preparação através das encarnações. Vejam, as encarnações, gente, quando a gente fala assim,
Tem muita gente que tem dificuldade em entender reencarnação. Mas é a maior prova do amor de Deus por cada um de seus filhos. E a prova também, vejam, de que uma criatura, uma semente, um tipo de árvore, um tipo de vegetal, um tipo de peixe, ele evolui, não evolui? A ciência nos diz que evolui. E nós? Nós também. E como que nós evoluímos? Através das encarnações. Então, se nós analisamos a vida de Saulo, que depois de convertido passou a se chamar Paulo, se nós analisamos a vida dele vinda de assassinar os cristãos, de perseguir os cristãos, e de repente, por quê? Mas por que ele fazia isso? Porque ele estava defendendo com unhas e dentes as leis de Moisés. Ele defendia com tanta força, com tanta energia, que ele não admitia os cristãos. Tudo tinha que ser de acordo com a lei de Moisés, tinha que comer desse jeito, vestir daquele jeito, entrar desse jeito, ter um tempo e tal. E Jesus falou que não precisava ser assim. Era o que estava dentro do coração. Eu não precisava lavar minha mão 3 vezes, vestir tal roupa, tal. Porque o que importa é o que está dentro do coração. E Paulo não admitia isso. Só que ocorreu uma coisa. E quando ele mandava assassinar os cristãos, o que acontecia? Ele via que os cristãos iam cantando. Ele via que os cristãos, eles iam cheio de uma fé, de uma luz. Ele mandava colocar para os leões comer, mandava tacar pedra, não importava. Eles estavam sempre agradecendo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí, veja, ele tinha uma noiva, e a noiva, ele ficou sabendo que a noiva se tornou cristã por causa de Ananias, um discípulo de Jesus. E ele mexe os pauzinhos, vai lá, e ele tem a concessão de perseguir os cristãos num raio de 240 quilômetros da sinagoga. Mas ele estava com um objetivo: ir lá e matar Ananias. E aí a história que nós sabemos. Quando ele saiu de onde ele estava para ir matar Ananias, ele já estava assim, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Está no livro Paulo Estevam. O que eu estou fazendo de errado, afinal de contas? Mas essa gente tudo morrendo, naquele momento de desespero, estão todos eles cantando, mas o que é que eu estou fazendo de errado? Não é possível. O coração dele já estava. Aí eu pergunto assim para vocês, foi do nada? Não. Quando os cristãos estavam sendo perseguidos, eles chegavam no apóstolo Pedro e falavam assim, e eu acho linda essa passagem lá no livro Paulo Estevam, só que eu não lembro agora exatamente onde está. Eles chegavam em Pedro e falavam assim, Pedro, e Paulo, o que a gente faz com Paulo? Paulo, vamos entregar Paulo para Jesus? E os cristãos, mesmo perseguidos, hoje tem alguém persegue vocês na rua por serem cristãos? Persegue? Vocês se sentem perseguidos? Não, naquela época era, e chegava a matar.
Então, vejam, eles começaram a orar para que Jesus tomasse conta de Saulo, que depois ficou Paulo. E o que aconteceu? Jesus tomou conta. Demorou um pouco? Pode ter demorado. Mas Jesus tomou conta. E como que Jesus tomou conta? Porque Paulo, ele era intrépido. Ele era assim, aquilo que ele fazia, ele colocava energia, ele colocava... Gente, ele chegou a matar por causa de Moisés. Então, ele tinha essa força dentro dele. Aí, quando ele está na estrada de Damasco, aparece o Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso todo mundo sabe, né? Senhor, o que queres que eu faça? E ele fica cego. E o próprio, vejam, Jesus foi até Ananias e falou, olha, Paulo está assim, assado em tal lugar, você vai lá e vai curar ele. E Ananias falou assim, mas Senhor, Saulo vai me matar. Aí Jesus disse assim para ele, não, ele é um predestinado. Então, se Paulo é um predestinado, todos nós somos. Todos nós somos predestinados a sentir a fé, a sentir o amor. Paulo precisou dessa preparação. Só que tem uma coisa, só porque Cristo foi lá, falou com Ananias, apareceu para Saulo, lá naquela estrada, está tudo certo que ele fez? Não. A lei é para todos, a lei é de ação e reação, e é para todos. Porque muitas vezes a gente fala assim, quando eu procuro uma religião, parece que aparece coisa de tudo quanto é lado, não vou mais não. Mas não é isso. Naquele momento, eu preciso saber que se eu estou com fé, e não só naquele momento, eu tenho que resgatar os meus erros. E isso é preparação, porque mesmo diante das minhas dores, eu estou caminhando para a luz. Eu estou caminhando para mover as trevas que há dentro de mim, para que eu possa colocar amor dentro de mim, para que eu possa mover e remover essa terra, porque muitas vezes eu estou movendo e removendo essas sombras dentro de mim, só que eu não estou aproveitando. Eu estou reclamando. Então, essa história de Saulo é para dizer o seguinte, ele estava preso, mas ele tinha consciência dos erros que ele cometeu. Tanto que em um determinado momento, esses dias até elas já falaram aqui, em determinado momento desse novo ser, do Saulo que passou para Paulo, um dia ele está meio assim desanimado, porque, gente, quanto sangue estava nas mãos dele. Aí ele diz o seguinte, Senhor, me ajuda. Foi a única vez. Aí apareceu em sonho a noiva dele, Estevão, que também foi um cristão que ele matou, que ele mandou assassinar. E a noiva dele disse o seguinte, para o seu pedido, nós temos um recado. Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, gente, tudo posso naquele que me fortalece? Está difícil de dizer isso com convicção?
Não nos entristeçamos em dizer, eu ainda não consigo sentir como Paulo, lá preso, ou eu estando doente, ou eu estando acamado, ou eu estando com um problema dentro da minha casa, eu estando isso, eu estando aquilo, eu estando aquele outro, eu me sentindo tão imperfeito, eu não estou conseguindo dizer tudo posso naquele que me fortalece. Não tem problema. Vamos exercitar o tudo posso naquele que me fortalece. Vamos pegar essa fé, essa energia, essa coragem que fez hoje você levantar e vir até aqui, pegar seu carro, andar, seja lá, do jeito que foi que você chegou aqui, já é um começo. Isso te fortalece. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, nós achamos que nós precisamos muito daquela sala ali. Precisamos. É um passo. Mas nesse momento que nós estamos aqui, ouvindo essa doida falar aqui na frente, o zoinho, nós já estamos sendo atendidos. Isso aqui é uma distração para vocês já serem atendidos. Vocês podiam chegar aqui e ir embora. Sabe o que é isso? Fé. Mas não estou falando para vocês que vocês vão embora, por favor. Venham aqui, façam o que vocês querem. Não é isso. Mas é isso que nós precisamos fazer, é aquela sala ali que me prepara. Me prepara para eu dizer... O quê? O quê, Alessandra? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele me fortalece minuto a minuto. Eu estando sã, eu estando doente, mas eu pedindo, eu levanto de manhã. Esse dia eu até coloquei lá na página do centro. Vamos fazer uma campanha para a gente orar? Vamos colocar assim no guarda-roupa? Eu abro o olho assim, o que eu vejo? O teto? O guarda-roupa? A parede? Vamos colocar lá? Senhor, esteja comigo neste dia. É assim que começa a nossa preparação. Então, muitas vezes, tem pessoas que dizem assim, é preciso ficar doente para a pessoa ir procurar Jesus. Doente, assim, fisicamente, né? Não é? Mas muitos de nós não estamos com uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, mas estamos com outros males. Estamos doentes porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E nós precisamos do que nós estamos passando hoje, enxergar como uma preparação e pedir a Jesus para este momento que eu estou passando, discernimento. Senhor, aumenta a minha fé. Não tem vergonha. Gente, não tem vergonha de dizer. Senhor, aumente a minha fé. Senhor, me dê discernimento, até mesmo para ajudar as outras pessoas. Porque eu não devo fazer às outras pessoas o que eu gostaria que os outros fizessem para mim. Eu preciso ter discernimento para fazer para as outras pessoas o que elas necessitam para o crescimento espiritual delas. Então, eu preciso de inspiração, eu preciso de Jesus. Assim como Saulo precisou de Jesus. E daí Saulo inverteu toda a sua força. Ele juntou a lei de Moisés com o Cristo. Porque Cristo disse, eu não vim destruir a lei.
evolução. Evolução na medida que nós conseguimos entender que reencarnação é porque Deus me ama e não existe um inferno eterno. É porque, assim, é muito fácil, né? A gente entender isso. Quem tem filho aqui? O filho fez alguma coisa para vocês? Vocês vão deixar ele trancado dentro de um quarto e botar fogo? Você ia, Monique? Fazer isso? Não, né? Você ia, Alessandra? Jocely? Deus me ama muito mais do que esse amor que tem por aqui. Mesmo de pai para filho e de mãe para filho. Então, quando eu entendo que reencarnação é o maior, o inexplicável amor de Deus por mim, seja o que for que eu esteja passando, eu vou dizer, tudo posso naquele que me fortalece, com entendimento e com amor. E eu vou procurar diante, seja de males físicos, psíquicos, espirituais, saber aproveitar esses males sem reclamação. Para que a minha preparação, para que o meu acerto de contas com aqueles que estão do meu lado se faça satisfatório. Então, o que nós temos a pedir neste momento? Senhor, nos dê discernimento. Fortalece a nossa fé, porque seja o que for que eu esteja passando neste momento, eu sei que o Senhor está do meu lado. Assim como Cristo estava do lado de Saulo, de Ananias, de Estevão, de Abigail. Esquece, gente, o Cristo morto. Cristo está vivo. E eu, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, posso dizer com mais força dentro de mim, seja o que for que estiver passando. No momento, primeiro, que acontece alguma coisa, eu posso até chorar. Posso? Posso chorar? Posso. Posso descabelar? Posso. Mas daí vamos rezar. Porque é bom, desopila, né? Mas após isso, 2 ou 3 dias, eu pensar no recomeço. Fazer certo. Ah, mas eu não sei o que eu fiz de errado. Senhor, me inspira. E você vai ver a sua vida entrar num mar de calmaria, de aceitação, porque eu sei que Deus é amor. E Jesus também.